Eu queria que nós pudéssemos, nessa manhã, dizer assim: meu Senhor, todos nós vamos dizer assim: meu Senhor, eu quero me consagrar a Ti. Esse ano eu quero fazer diferente, porque a cada dia que passa, mais eu estou próximo da Tua volta. Então eu quero produzir mais para o Teu reino. Senhor, eu sou o barro, Tu és o oleiro, e eu compreendo que Tu disseste que assim como o barro está na mão do oleiro, assim está, ó casa de Israel, na minha mão, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, nós vamos, no decorrer desse mês, faltam 3 domingos a contar de hoje, nós vamos então, irmãos, ministrarmos um pouco no tema a perseverança e seus benefícios. Nós vamos procurar meditar na palavra do Senhor e também meditar na caminhada de homens e mulheres de Deus que perseveraram, porque na verdade nós precisamos, a Bíblia Sagrada na verdade é o nosso manual de fé. Então toda a Escritura ela é apta para nos ensinar, nos redarguir, nos conduzir, nos ensinar no caminho da justiça. Então nós temos que nos espelhar na Bíblia Sagrada, irmãos, porque a Bíblia Sagrada, quem nos traz o Espírito Santo, ele trabalha sobre a Bíblia Sagrada, que é a palavra, é a matéria-prima do Espírito. Então o que nós falarmos, que nós guiarmos em linha com a palavra, na verdade o Espírito Santo que trabalha sobre a palavra, é ele quem nos traz a direção e quem vai trabalhar conosco para o nosso crescimento espiritual. Não há crente que consiga crescer e se estabelecer em Deus na caminhada cristã se não tiver conhecimento da palavra e não colocar essa palavra em prática. Não adianta. Eu poderia, irmãos, como pastor, usar de artifícios no secular também, de técnicas vocais ou algo que pudesse atrair mais a sua atenção, mas irmãos, não adiantaria, nós não prosperaríamos se não for pela palavra do Senhor. Não existe, assim como nós chegamos diante dos médicos, e hoje eu tenho a oportunidade de ter 3 médicos aqui na escola bíblica, glória a Deus por isso, pela vida de cada um, e o quanto são importantes para a sociedade, para a comunidade. Mas se porventura nós chegássemos a um consultório médico e por mais dificuldade que tivéssemos em marcar uma consulta ou agendar uma consulta e chegássemos para o médico com uma dificuldade de ordem de saúde do corpo, tivéssemos uma dificuldade, quando chegássemos diante do médico, ele com todo cuidado fizesse um apanhado, um diagnóstico, verificasse a nossa causa, a nossa dificuldade e trouxesse instruções bem específicas e no receituário, e trouxesse uma medicação e dissesse: olha, você vai ficar curado com esse tipo de medicamento. Irmãos, se nós saíssemos dali do consultório dele e simplesmente pegássemos aquela receita, desprezássemos, não passássemos numa farmácia e comprássemos debaixo da orientação dele aquele remédio, com certeza nós não seríamos supridos naquela nossa necessidade. Semelhante a isso, e Jesus dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem que fez isso, isso e isso, e trazia ensinamentos específicos. Semelhante a isso é uma instrução que um pastor, que é um homem de Deus, irmãos, ou um ministro qualquer que aqui está, trouxesse para você instruções, assim como o médico traz no receituário dele, traz instruções específicas para você colocar em prática. Se porventura nós como cristãos chegarmos diante da casa do Senhor, que é o grande consultório e ambulatório do Senhor, que é a casa do Senhor, e nós recebêssemos instruções específicas do médico dos médicos, que é o Senhor, através dos seus prepostos, que são justamente os pastores e os ministros que
que vem para essa casa, vem ministrar, que recebe essa incumbência, se nós não seguirmos como cristãos essas instruções com base no manual da fé, que é a palavra do Senhor, assim como o doente que não segue as orientações do médico não vai ser curado, nós também, como filhos de Deus, não seremos alcançados nessas necessidades se não seguirmos essas instruções. Então, no primeiro dia, no segundo domingo do ano, eu gostaria de dizer a vocês, irmãos, meu maior anelo, meu maior desejo é ver a igreja do Senhor, que Deus me confiou, irmãos, para estar à frente, estar seguindo a palavra do Senhor, seguindo as orientações. Irmãos, eu não tenho outro anelo a não ser esse, de ver que nós estamos crescendo. João, ele dizia assim: nenhuma alegria eu tenho maior do que essa, de saber que meus filhos estão andando na verdade. Por isso nós vamos então estudar no decorrer desses 3 domingos esse tema, a perseverança. Diga assim: a perseverança. Diga: a perseverança. Muito bem. Então, para isso, eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor na epístola de Tiago. Epístola de Tiago, na carta de Tiago. Tiago, irmão, foi o irmão do Senhor Jesus Cristo, irmão consanguíneo, era o irmão. Jesus tinha, em média, na casa de Jesus tinha 10 pessoas, e Tiago era um dos irmãos de Jesus. Jesus tinha 4 irmãos, né? E ele, Tiago, era um dos irmãos de Jesus. A carta de Tiago, ela é considerada como o livro de provérbios do Novo Testamento, porque traz ensinamentos sólidos para a igreja, bem pontuais. E em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, diga assim, está falando comigo. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Diga perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Amém, amados? Agora, por favor, vão para Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Versículo 35. Diz assim: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança. Isso, necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, amados? Glória a Deus. Diga: eu não vou retroceder, mas vou continuar firme. Glória a Deus. Então, queridos, hoje nós vamos verificar a caminhada de homens de Deus que perseveraram, para que nós tenhamos mais inspiração para prosseguir. Quem quer conhecimento da palavra, conhecimento mais profundo, não fica na periferia, se aproxima mais. Então, irmãos, quem quer conhecer a fundo, irmãos, a palavra do Senhor, geralmente não fica só no Novo Testamento. O Novo Testamento é a nossa nova aliança, é onde tem os planos e tem todas as instruções para quem está em Cristo. Mas também o Antigo Testamento tem os princípios e solidez para que nós venhamos a caminharmos firmes. Então, nós temos muito que observar justamente na Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada toda não é somente de Mateus até Apocalipse, mas ela é de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura é divinamente inspirada, conforme eu já falei.
Então há uma necessidade de nós compreendermos o que está escrito na palavra, seguirmos os seus princípios, mas compreendermos em que aliança nós estamos atualmente e o que foi escrito exatamente para os dias de hoje nós colocarmos, irmãos, em prática. Mas não devemos, toda a Bíblia Sagrada tem princípios sólidos, tem palavras sólidas para nos dar realmente firmeza no caminhar cristão. Vamos abrir, por favor, em Gênesis, no capítulo 4 e versículo 4. Eu vou citar alguns personagens que estão, inclusive, na galeria dos heróis da fé. Esses personagens que nós vamos meditar um pouco sobre a perseverança dele, a posição que ele tomou e como Deus os honrou, irmãos, nós vamos verificar isso. Está na galeria dos heróis da fé. Pastor, onde está? Se algum pregador falar para você sobre a galeria dos heróis da fé, você lembre logo que está lá em Hebreus, no capítulo 11. Ele cita os heróis da fé de uma forma cronológica, ou seja, avançando no tempo e mostrando desde o início. Então, irmãos, todos que nós vamos mencionar aqui, eles são, na verdade, citados como heróis da fé, como homens que permaneceram na fé, como homens e mulheres que permaneceram firmes na fé. Então, em Gênesis, no capítulo 4 e versículo 4, nos fala de Abel, e diz assim: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então aqui tem um homem da fé chamado Abel. Pastor, e onde está a perseverança de Abel? Quando o Senhor fez aliança com Adão e Eva, que foi exatamente a aliança edênica e depois a aliança adâmica, Adão e Eva compareceram diante do Senhor e fizeram para si justamente roupas feitas de folhas de figueira. Mas Deus matou um cordeiro e derramou ali aquele sangue, mostrando que se não houver derramamento de sangue, não há perdão, não há remissão de pecados. E pegou a pele daquele cordeiro e fez capas para Adão e Eva e os vestiu, deixando escrito, mostrando para o homem que havia uma necessidade para perdão de pecados de derramar o sangue, e também para cobertura espiritual, que a provisão viesse de Deus e não do homem. Então isso ensinou para Adão como ele deveria se apresentar diante do Senhor, que não era com justiça própria, mas apresentando sacrifício. Adão ensinou isso para, obviamente, as gerações futuras, a começar por Abel, e depois por Caim, e depois por Sete, e depois por toda a descendência dele. Mas Abel perseverou em fazer o que o seu pai orientou para preservar a aliança que Deus tinha feito. Deus fez uma aliança de sangue com Adão e Eva e com os seus descendentes, e fez para eles uma promessa, conforme está escrito lá em Gênesis também, depois você pode ler, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, em que disse que o descendente da mulher, que seria Cristo, iria pisar sobre a cabeça da serpente, e fez isso, mas derramou sangue. Diga assim: derramou sangue. Abel, seguindo esse conselho do seu pai, ele apresentou-se diante do Senhor e apresentou justamente um sacrifício de sangue. Por isso que Abel foi tido como justificado, e por isso que Abel é o primeiro herói da galeria da fé. Então, na verdade, lá em Hebreus, no capítulo 11, diz: pela fé Abel apresentou um sacrifício importante ao Senhor e foi justificado. E até hoje ainda esse exemplo dele fala com a nossa vida. Diga assim: perseverança. Diga assim: sem perseverança não há concretização das promessas. Irmãos, é muito importante nós sabermos isso. Nós estamos então no decorrer desse mês desenvolvendo esse tema,
vamos meditar nas personagens bíblicas para trazer solidez ao nosso ensino. Mas nós devemos também puxar esse ensinamento para as nossas vidas. Nada acontece nas nossas vidas se nós não perseverarmos em alguma área. Por exemplo, na área educacional, ninguém consegue prosperar e aprender, porque a prosperidade vem muitas vezes fruto de aprendizagem, seja numa área, seja noutra, nas nossas vidas, sem nós perseverarmos. A criança começa a estudar nos primeiros dias, logicamente, é colocado na escola, não como eu que comecei com 9 anos, irmãos, mas hoje começa logo cedo a estudar, e ali ela vai perseverando. Os professores são educadores na sala de aula, os pais perseverando na educação em casa, mas há uma necessidade dos pais perseverarem. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Isso do lado cristão, mas é um princípio que é válido. O que você ensina para o seu filho, e você persevera, e você ensina 1, 2, 3, 4, 10, 50, 100 vezes a mesma coisa, e a repetição é a base do aprendizado. Quando você faz isso, o que acontece, irmãos? Cada vez que você aprende algo, cada vez que você insiste em algo, aquela criança que está no período de formação, ela vai aplicando aquele ensinamento, quer seja de uma forma espontânea, por aprender pelo exemplo, quer seja por uma forma mais forçada, ou induzida, ou pressionada. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, em nome do Senhor Jesus: não deixe o teu filho à vontade quando é criança. Eu vejo hoje, para vergonha de todos, de muitos que fazem isso, eu vejo criança mandando nos pais, querendo fazer a sua própria vontade, e os pais, até de uma forma bem, na verdade, acanhada, tímida, ali, não estão impondo os limites necessários. Irmão, o filho tem que ter limites. Se você não colocar limites na criança, ela vai ser um adulto problemático. Não adianta. Nós estamos numa outra geração, mas nem por isso nós devemos desprezar os princípios que são eternos e estão contidos na palavra. Ensina a criança no caminho que deve andar, e isso é fruto de perseverança. Nós vamos perseverar. Então vê-se muitas pessoas, inclusive no reino de Deus, seja na vida secular, desistindo no meio da caminhada. Tem iniciativas fantásticas, tem um despertar que você olha e vê aquela convicção na pessoa, que você diz: rapaz, dessa vez vai dar certo. A pessoa está pegando, está prometendo, está iniciando, está fazendo isso, e começa com muita iniciativa, mas no meio da caminhada fraqueja, não persevera. Mas os benefícios vêm para quem persevera. A perseverança, como nós estudamos, nós terminamos de ler, ela é necessário realizar a sua obra completa. Em que nós perseveramos? É o que nós vamos obter, justamente os benefícios dessa perseverança. Em tudo na vida nós vamos evoluir, obviamente, mas Abel, voltando ao caso, Abel, ele perseverou. Ele, na verdade, fez o que viu o seu pai fazer, colocou em prática, seguiu os ensinamentos, e ficou escrito para sempre, porque a palavra, ela foi escrita nos céus. Essa palavra nunca vai passar. E o exemplo de Abel, que viveu como justo, ele permanece. Diga assim: Abel foi justificado por um ato de perseverança. Muito bem. Bem, em Gênesis, no capítulo 5, vamos abrir, por favor, versículo 22, diz assim, versículo 21, diz: viveu Enoque 60, um pouquinho atrás, 5:19, viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos,
andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Em Hebreus, no capítulo 11, diz que pela fé Enoque foi trasladado, foi tomado, foi levado para o céu e não viu a morte, porque antes ele teve uma confirmação de ter agradado a Deus. Irmãos, 365 anos foram os anos de vida de Enoque. Ah, pastor, mas os anos eram contados diferentemente. Não, os anos eram contados, irmãos, dessa forma como estamos hoje. Talvez hoje, pela tecnologia e tudo, obviamente, tem uma precisão maior na contagem dos anos, mas eram similares, eram semelhantes ao que se conta hoje. Deus, na verdade, ele diminuiu um pouco, lá no capítulo 6 de Gênesis, a vida do homem na terra. Mas a Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. Isso te diz alguma coisa? Isso estava apontando que depois de aproximadamente 36 séculos, 34 séculos mais ou menos, ou até mais, iam inventar um calendário, e nesse calendário ia compor 365 dias com mais 6 horas para formar o ano bissexto de 4 em 4 anos. Mas nos mostra que durante 365 anos, para quê? Para deixar para nós bem claro que cada ano representava um dia, mostrando que quando se anda com Deus, 365 dias no ano, ano após ano, com certeza vai obter a promessa de que, amado? Do arrebatamento. O crente vive à espera da bendita esperança, como está escrito em Tito, que a nossa bendita esperança é justamente o que? O arrebatamento. Quer estejamos nesse corpo ou com o corpo glorificado. Bem sabemos que vai ser com o corpo glorificado, mas se o Senhor vier, enquanto nós estivermos vivos, esse corpo vai ser glorificado, vai ser transformado num corpo glorificado. E se porventura nós formos e morrermos antes disso, como os nossos parentes já aconteceram, mas morreram com Cristo, nós vamos receber a ressurreição. Diga-se: eu tenho uma bendita esperança, se eu perseverar na palavra do Senhor. Diga: quem persevera obtém a manifestação da promessa. Amém, queridos? Aleluia. Então, irmãos, Enoque viveu 365 anos, e chegou um momento que a comunhão dele foi tão intensa com o Senhor, que Deus disse: não, vem cá, eu vou chamá-lo, vou levá-lo. E levou Enoque, e Enoque não morreu. A Bíblia diz isso em Hebreus, conforme já falei. Ele diz: Deus o tomou para si, ele não viu a morte. Existem homens que a Bíblia mostrou que eles foram arrebatados sem ver a morte. Enoque, que foi justamente da geração pré-noética, ou seja, pré-diluviana, pré-diluviana. E existe depois, durante a aliança, homens também que não viram a morte, mas foram arrebatados, como Elias, que foi arrebatado, uma carruagem de fogo passou e ele foi elevado e não viu a morte, mas subiu para o Senhor. Isso o Senhor estava mostrando. Numa geração pré-diluviana, no início da contagem dos tempos, ele estava mostrando que a igreja um dia ia ser arrebatada. Como a palavra do Senhor diz que toda palavra tem que ser confirmada por no mínimo 2 testemunhas, precisava depois na geração pós-diluviana, ou seja, depois do dilúvio, precisava a confirmação mediante um outro exemplo. E qual foi esse? O exemplo de Elias. Ficou um exemplo no início e um exemplo mais à frente. E depois, o terceiro exemplo também, Jesus Cristo foi elevado. Amém, queridos? Sem ver corrupção no seu corpo. Glória a Deus por isso. Mas diga se foram perseverantes. Diga: eu também devo perseverar. Diga: o que eu começo, eu devo terminar. E agora deixe-me o pastor desabafar algo. Você é capaz de ouvir o seu pastor desabafar? Seu pastor é humano também, é homem, frágil, sujeito às mesmas fraquezas que todos nós. Seu pastor tem emoções, tem sofrimento, sofre também. Mas deixa eu desabafar algo com vocês, irmãos, de alguém que está começando pela 4ª vez igreja, que começou também 2 ajudando, justamente, e 2 na linha de frente, começando a igreja com uma pessoa só, uma pessoa.
Mas irmãos, às vezes completei agora, há poucos dias, como vocês sabem, 56 anos, irmãos. Deus tem me dado a graça de ser fiel nos últimos 23 anos, glória a Deus por isso. Antes eu tenho vergonha pelo período que passei longe do Senhor, mas Deus, pela sua misericórdia, já me perdoou. Amém, amados? Como a cada um de nós. Mas irmãos, me frustra saber que quantos e quantos irmãos e líderes que passaram nesse curto espaço de tempo, de 13 anos como pastor presidente, mas quantos e quantos líderes não chegaram para mim, e como eu entreguei para ele uma liderança, um início de um trabalho, e ele chegou em determinado momento da caminhada, e disse para mim, pastor, Deus falou comigo que meu tempo acabou. Aí eu entreguei 5 talentos, aí a pessoa foi e me entregou 2 talentos, está aí pastor, está aqui os seus 2 talentos, mas meu tempo acabou. O número de pessoas que eu tinha, eu entreguei isso, mas agora chegou um número menor do que eu entreguei. Aí eu pergunto, é de Deus, irmão? É de Deus alguém chegar e entregar 3, 4, 5 talentos para alguém, e na hora de receber a prestação de contas, receber, em vez de 5 talentos, receber 4 talentos, 3 talentos? O talento é para crescer, não é para diminuir. Como é que o tempo pode ter acabado se a missão não terminou? Isso é para ajudar a tua vida e me ajudar. Irmãos, quando nós estivermos fazendo algo para o Senhor, nós devemos lembrar que o pastor simplesmente é um preposto, é alguém que recebeu uma procuração da parte do Senhor, com a incumbência de um dia prestar conta dos talentos recebidos, e ele confiou por não ser onipotente, por não conseguir fazer a obra só, por precisar de auxiliares, por reconhecer as pessoas, os talentos das pessoas que Deus falou com ele. Ele foi e entregou e pediu assim: olha, por favor, me ajuda nisso para fazer a obra do Senhor. O pastor nada mais é do que isso, é um preposto da parte de Deus, que recebeu uma missão de conduzir a igreja. Quando você receber algo da parte do pastor, eu não estou falando só para mim, eu estou falando de uma maneira geral. Irmãos, siga, dê o seu melhor e procure produzir bem para o Senhor, sabendo que o galardão vem da parte do Senhor. Mas não entregue a obra antes de ter concluído a etapa e passar para uma etapa seguinte. Tudo o que nós devemos fazer para o Senhor, e isso envolve a perseverança. Existe um termo hoje muito utilizado nos treinamentos, de uma maneira geral, não é, amado? Que é justamente a iniciativa, e é uma palavra, na verdade, é um neologismo, ou seja, uma palavra nova inserida dentro do dicionário, que é justamente, não é necessário só ter iniciativa, mas principalmente acabativa. É uma palavra feia, né? Acabativa. Eu fui pesquisar no dicionário e digo, rapaz, será que existe isso? Existe. É neologismo. Foi criado por um instrutor que está aí com muitas e muitas palestras. Ele diz, não é importante só a iniciativa, mas é importante a acabativa. Então, o que você iniciou, se esforce, persevera e acabe a obra que você iniciou. Não comece simplesmente e pare no meio do caminho. Eu me lembro no ano de 2008, quando eu estava em Vitória do Espírito Santo. Eu desci na época e peguei o telefone público, e ali eu estava, e disse, Canrumbé, eu estou com a direção de colocar o rema aqui em Vitória do Espírito Santo. E ele respirou assim profundo e disse, Eliseu, você sabe que tem que começar, e depois que a criança nasce, alguém tem que cuidar. Você está disposto a isso? E eu fui orar mais um pouco, e tinha uma testificação, e começamos então aquela obra. Irmão, só Deus sabe o preço que pagamos. É pouco e tal, diante do sacrifício de Cristo não é nada, mas para mim era muito, porque irmãos, não é brincadeira. Só Deus sabe o nível de pressão que eu recebi também dos pastores locais e tal. Eu era alguém que estava chegando naquele estado, irmão, com um propósito de abrir uma obra, de estabelecer uma obra, de fincar justamente os pilares para trabalhar.
Serginho já esteve algumas vezes lá em casa em Vitória, ensinando no Rema, e ele sabe o nível de pressão que nós tivemos em alguns momentos. Mas irmãos, eu tinha um propósito. Eu digo, eu iniciei porque debaixo de uma direção, e Pai, me dá, Senhor, força e graça para que eu continue. Não me deixe desfalecer no meio do caminho. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nesse ano está funcionando a escola em Vitória, está funcionando o Rema em São Mateus, e nesse ano vai funcionar em Mimoso do Sul, e em breve vai estar em Cachoeiro do Itapemirim, e em breve vai estar nos outros. Mas é necessário que nós sejamos fiéis. Essa obra, quando eu tiver passado, essa igreja, quando eu estiver passado, irmãos, essa igreja ainda vai permanecer de pé, em nome do Senhor Jesus, porque eu recebi debaixo de uma orientação. Eu fui dormir e disse: Pai, tu falas com os teus profetas mediante sonho. Se tu me mostrares em sonho exatamente o que eu devo fazer, eu faço, eu coloco. Mas Pai, me deixe. Eu não queria pastorear de novo, abrindo obra. Eu estava cansado, irmão. E fui dormir e Deus me mostrou num sonho exatamente, e disse: eu estou te dando 20 para você começar. Eu sei, é porque eu sei que essa obra não vai passar, porque não começou por mim, começou pelo Senhor. Mas o que eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ter perseverança nas coisas que nós estamos fazendo. Irmãos, em nome de Jesus, persevera na educação do teu filho. Em nome de Jesus, invista na vida da tua criança, para que essa criança que hoje te faz, ao ir dormir, você olha para ele na caminha dele, ou próximo, ou ao seu lado, e olha para ele e vê aquela criança dormindo com tanta paz, e louva ao Senhor e abençoa. Mas irmãos, não deixa que esse filho vá te trazer tristeza no futuro. Persevera na criação e na educação do teu filho, para que ele possa, irmãos, para que você possa prosperar nisso. Pais e mães, em nome de Jesus, eu estou na 3ª geração. Meu neto mais velho já tem 9 anos, o outro tem 7, o outro tem 5, vai fazer 5 agora no mês que vem, e o outro ainda está com 5 meses na barriga da mãe. Glória a Deus. Mas irmão, você sabia que quando meus netos chegam para mim, às vezes eu estou tombando de sono, já cansado, porque trabalhei no tribunal, já às vezes cheguei da igreja, e às vezes ele chega para mim e diz: ô vô, o senhor pode contar uma história para mim? Eu me levanto e vou para o quarto dele, e chegando ali quase tombando de sono, eu vou contar uma história, e ele disse: mas vô, eu já conheço essa aí. Eu digo: meu filho, mas aí vou de novo, e de novo, e de novo, porque eu sei que aquela história que eu estou falando, mostrando o poder de Deus para ele, eu sei de uma coisa: criança é como uma esponja, ele vai captar, e quando ele estiver mais velho, irmãos, vai continuar. Um dia eu tive um avô, que ele era um homem de Deus, era um homem crente, e ele pregava para mim a palavra de Jesus, a palavra do Senhor. Diga assim: persevere. Olhe para o irmão que está do lado assim, e diga assim: meu irmão, persevere. Diga para ela, diga: persevere. Diga: persevere. Esse é um homem que merece mais honra do que vocês dão a mim. Canalizem mais honra para esse homem, porque pelo histórico de vida dele, ele nasceu no lar cristão e nunca se desviou dos caminhos do Senhor, e vai fazer 80 anos daqui a uns dias. Então, na verdade, irmãos, para mim, irmãos, só tem valor mesmo para andar comigo. Eu estou dizendo para todos, vou até me afastar para ter um ângulo melhor de visão. Amo todos vocês, mas só anda comigo quem temer ao Senhor. Quem seguir princípios tronchos, irmão, não vai andar comigo. Pastor, é bíblico isso? É. Jesus, ele tinha 12 apóstolos, 12 discípulos, mas ele só andava com 3. Os maiores milagres foi com 3: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João sempre esteve do lado dele. Paulo, ele tinha também apóstolos, mas ele andava e ele confiava mesmo justamente em Timóteo, em Tito e nos outros que eram fiéis.
Por quê, irmãos? Porque, irmão, não adianta eu ter amizade com você e essa amizade me conduzir para longe de Jesus. Billy Graham, que morreu com 97 anos, glória a Deus, um grande homem de Deus, grande missionário, ele fala num dos filmes dele, Compromisso Precioso, um filme maravilhoso que tem, que não é dele, mas ele durante o filme ministrou ali, ele disse uma coisa que guardou, que faz muitos anos que eu guardei para mim. Ele disse que o diabo, na pregação dele, ele disse: o diabo tem sempre um barquinho pronto para levar você para longe da vontade de Deus. O diabo tem sempre um barquinho pronto, é sempre uma desculpa, é sempre algo que vai fazer com que você se desvie dos caminhos do Senhor. Mas, irmão, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, amado? Diga: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Enoque perseverou até o fim. Amém? Depois de Enoque, irmãos, outro personagem que nos traz inspiração foi justamente Noé. Vamos para Gênesis 9, versículo 1. Diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Bem, a partir do capítulo 6, a Bíblia diz: a terra era sem forma, ou melhor, perdoe-me, a terra estava corrompida diante do Senhor, e todo o intento do coração do homem era mau. Portanto, Deus definiu e disse: acabarei com a existência da humanidade sobre a face da terra. Mas encontrou no meio daquela geração, eu estou fazendo uma recapitulação, o que está escrito, uma síntese do que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 6 em diante. Aí diz: mas Deus escolheu um homem chamado Noé, e Noé achou graça diante do Senhor. Ele disse: portanto, ide construir uma arca, deu as dimensões para ele, e disse: tu e a tua casa entrarás nessa arca, com os animais que te indicarei. E ali indicou especificamente a maneira de fazer a forma, o projeto da arca, e Noé fez isso. E durante aproximadamente 100 anos, ele se tornou no pregoeiro da justiça. Pela Bíblia nós vimos que aproximadamente com 500 anos com 500 anos ele gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E depois que recebeu esse comando do Senhor, os estudiosos dizem que levou em média 100 anos para construir a arca. Ele ficou pregando, recebeu o título de pregoeiro da justiça, e ninguém se converteu durante esse período de 100 anos, mas ele, com a autoridade dele, porque ele era o patriarca, os filhos dele, as noras e a esposa entraram na arca com os animais que o Senhor tinha determinado. E ali houve um período, uma chuva copiosa de aproximadamente 1 ano, ou melhor, 40 dias sobre a face da terra, e as águas prevaleceram sobre a face da terra em média 1 ano. E depois disso a arca repousou no Monte Ararat, lá na Turquia, naquela região. E então Deus chegou para ele e disse: farei contigo uma aliança, sai tu e a tua família de dentro da arca, e farei também, colocarei o meu arco, para que não venha mais a terra ser consumida pelo dilúvio. E Noé, ele em tudo perseverou. Imagine o que é uma pessoa durante 100 anos, irmãos, ser cada dia que passava escarnecido, fazendo um barco no meio do deserto, uma região desértica. Nunca tinha chovido sobre a face da terra, apenas um vapor subia. E no entanto, ele dizia: um dia virá um dilúvio, porque Deus falou comigo. E pregava, e ninguém quis segui-lo, mas ele perseverou. Diga-se perseverança. Diga: eu devo perseverar. Isso em tudo na vida é válido. Amém, queridos? Eu vou também procurar ser bem breve, mas, irmãos, eu comecei a estudar com 9 anos de idade. O primeiro sapato que eu ganhei, eu tinha 8 anos de idade, eu me lembro, da cor branca. Sou retirante de seca do interior. Nunca tive alguém que desse uma palavra por mim, quando era jovem e tudo. Mas, irmão, eu comecei a batalhar. E eu vi desde cedo que eu tinha que estudar, porque meu pai, como servente de pedreiro, ele não podia, realmente depois foi pedreiro, mas ele não podia me dar
para sustentar 9 dentro de casa não era fácil, dentro de um compartimento tão pequenininho, que era uma casa, uma taperinha pequena, coberta de palha de coqueiro, algumas vezes, irmão. O banheiro ficava a 50 metros de casa, feito também de tábua, de palha de coqueiro, que eu e meu pai fizemos. Então não era uma situação muito fácil, não era muito favorável. Eu tive que estudar desde cedo, batalhei muito, irmão, mas glória a Deus, que Deus me deu força, me deu graça. Fiz supletivo, corri atrás, e estudava muitas horas e batalhei, fiz concurso, Deus me abençoou, fiz 21 concursos, passei em 11, estudando à luz de vela algumas vezes, ficando com óculos fundo de garrafa. Só agora há pouco tempo, há 10 anos foi que eu fiz a operação e corrigi, mas cheguei a usar 6 graus de miopia, estudando muito e tal, batalhei, e fui o único desde Cabral até hoje, o pioneiro na verdade, o único não, glória a Deus, que muita gente veio depois, mas fui o pioneiro a me formar com 25 anos, irmão. Isso naquela época, há 32 anos atrás, foi um avanço grande na minha vida, porque na vida de todos. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu não quero justamente trazer holofotes para nada, que é tudo para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero dizer, irmão, que sem perseverança, se nós não treinarmos a nós mesmos no campo da perseverança, meu jovem, ande, persevera no que deve fazer. Você também, minha filha. Vocês, todos que são mais jovens, se inspirem, não cai nada simplesmente do céu, sem que ninguém tenha trabalhado algo para fazer, seja gerar em oração, seja em ser fiel. E se você e eu estamos desfrutando de alguma coisa hoje, é porque teve gente fiel, orando por você, ou cuidando de você, ou aplicando na sua vida. Nada é de graça, eu estou apenas compartilhando, mas é uma caminhada de perseverança, irmão, né? Caminhada de perseverança. Pode ser simples, mas eu conheci uma escova dental com 7 anos de idade, né, irmão? É coisa simples, né? Eu vim ver a minha cara com 5 anos de idade. Eu consegui no interior um espelhozinho, irmão. Tomei um susto violento, viu? Que alguém tinha perdido um espelho e minhas irmãs encontraram para mim e disseram: é pro meu irmãozinho, que é o homenzinho da família. E me deu. Eu me lembro ainda, tinha 5 anos de idade. E vi, irmão, no interior, no meio do mato, feito índio, né? E tal. Mas isso aí é o mínimo. Mas o que eu quero dizer, jovens, em nome de Jesus, irmãos, eu vejo às vezes jovem que está começando a caminhada. Não, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. O que é isso, irmão? Eu vejo às vezes crente, agora eu vou também falar que eu estou em família, eu estou à vontade, irmãos. Deus dá uma graça para quem começou uma igreja mais de uma vez, com uma pessoa. Deus dá uma graça de poder confrontar pregando a verdade, para trazer o Espírito Santo, trazer para uma posição. Mas às vezes eu vejo crente, irmão, que não vem para a igreja na quinta, porque eu estou muito cansado do trabalho. Isso é vergonhoso diante do Senhor. Quando chegar diante dele, que você e eu vamos estar de joelho, será que você vai dizer, que ele olhar para você e falar: tem 3 dias na semana, lá os cultos naquela igreja, durante esse período da vida, porque é tudo escalonado. Deus vai mostrar passo por passo no livro das obras, livro da vida, seu nome já vai estar escrito, se nós permanecermos fiéis. Mas no livro das obras vai estar aberto também. Pai, o pastor, onde é que está escrito o livro das obras? Lá em Apocalipse, no capítulo 20, vai mostrar o livro das obras. E também em Romanos, e também em 2 Coríntios capítulo 5 em diante, fala sobre isso. Vão abrir o livro das obras e vai olhar e vai dizer: nesse período de vida, e para isso você vai ter eternidade para verificar diante do Senhor. Mas quando ele olhar e disser: e nesse período da sua vida, nesse período de estágio probatório que eu lhe coloquei lá no planeta, para ver se você ia seguir ou não, nesse período, você estava fazendo o que nesses 2 anos? Não, eu não podia ir na quinta-feira, porque eu tinha algum trabalho e ficava muito cansado, eu estava tão indisposto. Olha para o irmão que está do lado e pergunta assim: justifica? Diante do pastor você pode justificar, mas diante do Senhor, será que justificaria? Selah. Eu passei muitos anos estudando assim naquele tempo, e tinha assim, no final do salmo tinha entre parênteses, tinha a palavra Selah, S-E-L-A e acento no A, né? Quer dizer, medita sobre isso, tá?
sei lá, medite sobre isso. Mas nós estamos no início do ano, dia 20, no ano de 2020. Tem muita coisa para fazer se nós perseverarmos. Essa igreja tem muito o que crescer. Irmão, aqui cabe 380 pessoas do jeito que está aqui, sem fazer 2 cultos. E por que está demorando tanto a crescer? Líderes de departamentos, em nome de Jesus, teu pastor é apenas um preposto do Senhor, um homem que Deus levantou e deu uma missão, só. Seu pastor não vive lhe pressionando não, irmão, faça isso, faça aquilo, porque eu entendo que Deus entregou, naquele episódio que Deus está falando, ou Jesus falando da parábola do homem que viajou, para um entregou 5 talentos, para outro entregou 2 e para outro entregou 1. Significa que o pastor, ele entrega 5 talentos para alguém que está num departamento, à frente de um departamento, e ele se afasta. O homem viajou para uma terra distante, e o pastor se afasta um pouco. Não esquece da supervisão ocasional, tudo bem? Não é? Ele faz isso, mas ele se afasta. Para quê? Para sobrar o espaço para o líder colocar em prática aquela confiança que foi, aquela missão que lhe foi confiada, e desenvolver os talentos e as oportunidades que estão diante de si. O pastor que fica, o líder que fica o tempo todo ali em cima do outro líder, forçando a barra, não dá espaço para ele trabalhar, e às vezes esquece que o pastor está observando o grau de fidelidade de liderança. Se ele for fiel, servo bom e fiel, foi colocado no pouco, sobre muito te colocarei. Aí tem gente que diz assim: ah, irmão tal conseguiu, está com 3, 4 cargos e eu sem nenhum. Mas o pastor está observando, e quando não observa, Deus mostra. Não é pelo cuidado com o pastor não, é pelo cuidado com as ovelhas. O pastor, ele tem, não é um sexto sentido não. O pastor é normal, é natural, isso aí é bíblico. Ele tem um sentido espiritual mais aguçado, assim como o motorista, que o carro está cheio, com crianças e pessoas dormindo no banco de trás. Quando faz uma viagem de 10, 12 horas no ônibus, quem não pode dormir é o motorista, o restante tudo está dormindo, inclusive até aquele que está do lado dele, dá uns cochilos do lado, não é, amado? Porque o pastor é como um motorista que está levando um grande ônibus cheio, todo mundo dormindo, e ele tem que ficar acordado. E quando ele cochila um pouquinho, irmão, quando o pastor cochila assim, tranquilo, aí Deus mostra alguma coisa, de repente ele é assustado, porque Deus lembra alguém que está morrendo, alguém que está na iminência de morrer, alguém que está passando por um problema sério espiritual. Então, na verdade, Deus mostra por amor à igreja, não é por amor ao pastor não, é por amor à igreja. Diz em perseverança, diga eu, por favor, diga eu, nesse ano, vou ser mais perseverante com a obra de Deus na minha vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Bem, capítulo 18, por favor. Versículo 17. Disse o Senhor, diga assim, foi Deus quem falou. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Glória a Deus. Abraão é nosso pai na fé, amém, queridos? Glória a Deus. Abraão é nosso pai na fé. Pelo ato, pelo exemplo de fidelidade dele ao Senhor, ele foi considerado um amigo de Deus. No capítulo 12 de Gênesis,
Deus chamou Abraão, Abrão, na época se chamava Abrão, que quer dizer pai exaltado. E Deus o chamou e disse: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que te mostrarei, e ali te farei fecundo, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E Abraão creu nisso, e saiu com 75 anos, ele e seu sobrinho Ló, com tudo que eles tinham, e foram em direção ao Negueb, desceram e depois desceram ao Egito, depois subiram e passou-se um tempo, e Deus fez uma aliança com Abraão no capítulo 15, e foi adiante. Quando chegou lá pelo capítulo 17, Deus ratificou aquela aliança, e no 22, aí sim, foi a prova de fé de Abraão. Quando Isaac já estava um homem, Deus chamou e disse: pega o teu filho, aquele teu filho único, a quem tu amas, leva para um monte que eu te mostrarei, e ali tu sacrificarás a ele em holocausto. E ele foi, e ele seguiu, e ele fez isso. Mas antes dele levar essa prova final, Deus chegou para ele e leu e falou para ele esse trecho: ocultarei ao Abraão o que tenho que fazer. Ele estava na iminência de destruir 2 cidades, Sodoma e Gomorra, cidades grandes na época, e disse: não, eu não vou fazer isso, porque Abraão, eu separei a Abraão com um propósito específico de colocar a sua casa em ordem. Homem de Deus, por favor, levante a mão, todos os homens de Deus dessa igreja hoje. Eu queria que levantasse mais alto. Diga assim: eu sou um homem de Deus. Permaneça com a mão levantada, por favor. Deus confiou a você o papel, e a mim também, a começar por mim, o papel de colocarmos a nossa casa em ordem, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, cuidar das nossas esposas, ensinar para as nossas esposas que existem realmente algo sublime, que é fazer a vontade de Deus aqui na terra, e nós vamos fazer isso como sacerdotes e com o auxílio da nossa esposa. Nossa esposa é uma auxiliadora idônea, não é uma auxiliadora idônea, não. Mulher não é para mandar na cabeça do marido, mulher é para influenciar o comportamento do marido de acordo com os princípios da palavra. Se fizer isso, a casa vai estar tudo certo. Assim como não existe 2 motoristas num carro, não existe também, irmãos, na família, 2 cabeças que decidem. Existem justamente o seguinte: eu não sou machista, mas eu continuo sendo macho. Eu não sou machista, eu sou macho, sou homem. Então, na verdade, nós devemos fazer como está de acordo com a palavra. Essa Bíblia é Bíblia antes de nós existirmos, e vai continuar sendo Bíblia depois que nós passarmos. Mas nós vamos colocar, diga assim: eu com a ajuda do Senhor. Diga: eu com a ajuda do Senhor colocarei em prática os princípios da palavra. Eu cuidarei da minha casa. Eu colocarei a minha casa em ordem. Minha esposa, eu a amo, é uma ajudadora idônea, minha parceira recebida da parte do Senhor, para me ajudar lado a lado, ombro a ombro, colocar a minha casa em ordem. Meus filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o galardão do Senhor. Eles serão a alegria da minha esposa e serão o meu prazer, em nome de Jesus. Amém. Pode baixar, irmãos. Amém, homem de Deus. Glória a Deus. Estou treinando guerreiros, e o meu anelo é que vocês, quando eu tiver passado, alguns que estão aqui, continuem com firmeza diante do Senhor, colocando diante do Senhor. Amém, amados? Amém? Para servir ao Senhor, tem que ser debaixo do temor do Senhor, uma vida consagrada ao Senhor, para não morrer antes do tempo. Pastor, e morre, eu já vi muitos morrerem, e é porque eu estou com pouco tempo. Tem pessoas que têm esquecido de servir ao Senhor com singeleza de coração e integridade, e
por conta disso, tem ceifado suas vidas cedo. Todos nós devemos tomar cuidado. Altar é lugar santo. Altar é lugar santo. E todos nós temos que tomar cuidado. Irmãos, o que digo a todos. Todos. Caminhada de perseverança com Deus. Eu desejo, eu anelo que toda igreja nesse ano seja diferente. Diga, eu vou ser diferente. Diga em nome de Jesus, eu serei diferente. Diga, esse ano é diferente. Glória a Deus. Mas Abraão, nós sabemos que não fraquejou, foi firme na fé, e por conta disso, ele gerou, a descendência dele foi bendita, e da linhagem de Abraão saiu o Salvador, Jesus Cristo. Amém, amados? Mulheres, levante a mão, por favor, todas as mulheres. Diga assim, em nome de Jesus: Pai, eu te louvo, porque tu me deste oportunidade de te servir com integridade de coração, singeleza, disposição. Eu quero nessa manhã me consagrar mais a ti e te pedir, Senhor, onde eu não estou alcançando, alcança, Senhor, me ajude, Senhor, a ser uma esposa eficaz, a ser uma influenciadora, mais do que influenciada. No nome de Jesus, eu quero servir a ti com toda a força, disposição que há em minha vida, porque eu e a minha casa, nós servimos e serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Bendito seja o nome do Senhor. Chegamos então no exemplo de Abraão. Eu, nessa manhã, creio que é o suficiente pela dosagem de hoje. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando a cada dia nós buscamos pregar com intensidade, eu me lembro de um pregador que uma certa vez chegaram para ele e falaram porque a igreja dele era fria, e o que ele fazia, não, a igreja dele não, porque algumas igrejas eram frias, e o que ele fazia para aquecer a igreja. E ele disse: eu me ponho no altar como uma tocha viva, e todos vêm ver o brilho dessa tocha. Se você não crê no que você não fala, irmão, não fale, você não vai falar com intensidade. Fale algo que você busca viver, que a palavra vai sair com autoridade. Admiravam Jesus porque ele pregava como quem tem autoridade, não como os demais. Então, meu irmão, vamos viver cada dia mais. O propósito de nós estarmos com essa palavra é cada um de nós, como homens e mulheres de Deus, sermos mais eficazes na obra de Deus, tocarmos mais vidas, buscarmos mais influenciar pessoas, porque na vida ou se é influenciador ou se é influenciado. Não existe uma coluna do meio termo, não. Ou você está sendo luz ou você está com a sua luz apagada. Não tem como ficar com a luz mediana, não produz efeito no reino de Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé um instante, por favor?